A Sinfonia número 9, ou Sinfonia do Novo Mundo, é considerada uma das principais obras de Dvorak. Ela foi composta em 1893, no período em que o compositor morou nos Estados Unidos. Devido aos elementos folclóricos e da cultura norte-americana, muitos acreditam que essa peça seja uma mensagem do compositor para sua terra natal, a República Tcheca, contando as suas impressões sobre o novo mundo que ele estava descobrindo. Bom, Dvorak é um dos exponentes, né, do romantismo europeu, nascido na Boêmia, na Tchecoslováquia, né, e representante de uma estética nacionalista da segunda metade do século XIX na Europa, né. O que quer dizer com isso? Que ele herdou muito, ou pesquisou muito a música do seu próprio país e utilizava desses elementos folclóricos para introduzir na sua própria música, né. E, juntamente com os compositores principalmente eslavos, russos, como Borodin, como Korsakov, né? Ele se caracterizou muito por essa exploração bastante intensa da música nativa do país, né, daquela região. Logicamente que também isso foi importante do ponto de vista político, porque no final do século XIX, os grandes impérios estavam se dissolvendo, né, o Império Austro-Húngaro, principalmente, né? E essa identidade regional passou a ser importante não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista político. Embora ele também sempre teve muito respeito pelas tradições clássicas, né, que herdadas, tanto é que, por exemplo, as sinfonias dele seguem padrões normais de sinfonias, 4 movimentos, a mesma sequência de tempos, né, e de andamentos, a estrutura baseada na forma sonata, basicamente a mesma ideia que prevalecia na época. Um respeito muito grande por Brahms, que se tornou amigo dele, né, um respeito mútuo por ele, então existe também uma certa influência mútua entre Brahms e Dvorak, e foi uma pessoa bastante bem sucedida, né, na Europa, a ponto de ter sido convidado para abrir um conservatório em Nova York, nos Estados Unidos, que era o Novo Mundo na época. A convite, então, para estabelecer esse conservatório em Nova York, que era uma cidade que estava começando a ter uma vida cultural mais intensa, né? Ele foi para os Estados Unidos, provavelmente por um salário bastante atrativo, né? E ali ele teve a oportunidade de não só conhecer o Novo Mundo, mas existe uma colônia tcheca muito forte em Iowa, no estado de Iowa, bem no coração americano, né? Então ele passou algum tempo ali, e é ali que ele teve mais contato com a música, vamos dizer, mais nativa americana, né? A música derivada dos índios, a música dos negro spirituals, que a gente fala, né? A música do gospel. E isso influenciou muito a concepção melódica, principalmente temática, que ele utilizou nessa sinfonia número 9. Então, nessa sinfonia a gente vê muito esse jogo entre aquilo que ele percebeu de novo, né, de inusitado, vamos dizer assim, do ponto de vista da informação que ele estava recebendo do folclore americano, e ao mesmo tempo associado às raízes impossíveis de serem negadas da influência europeia.
quase como se fosse uma reflexão da experiência dele nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo uma nostalgia muito grande pelo aquilo que ele tinha deixado na Europa. Então os movimentos ele tem muito desse aspecto de coisas essencialmente tchecas e ao mesmo tempo coisas essencialmente ou basicamente nativas dos Estados Unidos. O modalismo, por exemplo, né, a música mais modal do que tonal, que era o pão com manteiga da música europeia. Já nos Estados Unidos existia muita influência da música modal, né? Isso se vê muito nos temas do primeiro movimento, no famoso largo do segundo movimento, e também no tema principal do último movimento. Talvez o movimento mais tcheco seja o terceiro, o scherzo, que é essencialmente uma dança eslava, de muitas que ele escreveu, né? Bastante vívida, bastante cheia de impulso, mas também com uma certa memória daquilo que ele tinha deixado para trás. Eu acho que o sucesso primeiro vem da riqueza melódica que ele apresenta. O sucesso nos Estados Unidos ficou um pouco óbvio, porque ele utilizou canções, hinos e referências temáticas, né, que vêm eram populares na época, eram conhecidas pelo menos da maioria dos americanos, então existe essa referência muito próxima. E o fato de ser uma peça belíssima, muito bem concebido, muito bem, é um Dvorak mais maduro, né, já no auge da carreira, né. Então, do ponto de vista da orquestração, da unidade, da estrutura, ela é uma obra muito bem concebida, né. E todos os movimentos têm uma grande riqueza, principalmente melódica, né. E talvez o fato desse cognome dar uma certa direção para o ouvinte também. Então eu vou ter que ouvir alguma coisa mais nova, alguma coisa que tem mais a ver com a América e não com a Europa, também conduzia o ouvinte de uma maneira mais, usando um pouco mais da imaginação do ouvinte. E isso propiciou a popularidade que a peça teve ao longo de muitas décadas depois, né? O nacionalismo, quer dizer, toda essa exploração da música própria do seu país, é um conceito, principalmente no final do século XX, que tem muito a ver com aquilo que se perpetuou ao longo do século XX, da primeira metade do século XX. As guerras, por exemplo, né, fizeram com que cada povo se sentisse mais obrigado a defender suas próprias raízes. Então é aí que você vai ver a força da música de Bartók na Hungria, do Kodály na Hungria, de Falla na Espanha, né? Como é que você identifica ou personaliza seu próprio país e não numa linguagem mais ou menos universal europeia, né? É através dessa busca de informações na sua própria tradição, né? Tradição folclórica geralmente. E o Dvorak foi um exponente desse ponto, né, no fim do século XX, do século XIX. Eu não sei se ele pretendia deixar alguma influência mais de estilo, vamos dizer, mas logicamente que a utilização da música folclórica na música clássica perpetuou por décadas depois, né. E é um pêndulo. Muitas vezes as pessoas fogem disso, né. A globalização, por exemplo, está levando uma música um pouco mais genérica, o que certamente daqui a alguns tempos vai voltar para ter um pouco de influência mais
A música, a arte e a política, sempre elas caminham umas vezes na frente da outra, né? Mas sempre nessa busca de posições estéticas que justifiquem o momento.